Dai glória a Deus, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo, dai glória a Deus, porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, porque Cristo é nossa paz e o seu Espírito habita em nós. Dai glória a Deus, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Cristo, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo, dai glória a Deus, porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, porque Cristo é nossa paz e o seu Espírito habita em nós. Amém. Boa noite, minha gente. Boa noite, Vânia. Boa noite, Érica. A paz do Senhor Jesus. Chama a turma aí. Vamos chamando o pessoal, convidando para participar da nossa live. Live que a gente está falando sobre a felicidade do final dos tempos. Parece um tema meio paradoxal, mas é verdade. No final dos tempos tem felicidade para quem crê. Essa música que a gente cantou é do Cláudio Claro. O Cláudio Claro, ele é um cantor que influenciou várias gerações da Igreja Evangélica Brasileira. Recentemente agora, mais ou menos um mês, ele foi para o céu, foi para a casa do Pai, mas deixou um legado muito bonito. E essa música, ela se chama Dai Glória a Deus. Mas, na verdade, é uma música de louvor e adoração ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? O Deus que nós devemos adorar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Louvado seja Deus. É maravilhoso isso, a gente perceber que nós temos um Deus que é um grande mistério. Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. Boa noite, Érica. A paz. Bom, tem outra música também das antigas, do Adhemar de Campos, que fala sobre amizade, amizade com Deus. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de pai e filho, mas também de amizade. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. E a amizade é uma coisa que se constrói com estrada, né? Não é uma coisa automática, instantânea. A gente vai caminhando com Deus, vai conhecendo a Deus e vai ficando amigo dele. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. E assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor.
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Boa tarde, meu querido Mário, pastor Mário, meu amigo, meu irmão. Paz do Senhor Jesus, meu amado. Jesus é muito bom. Como é bom a gente cantar louvores ao Altíssimo, né? Como é bom a gente terminar o dia e começar a noite louvando ao Senhor. Esse horário das 6 horas é o horário da transição. É o horário em que o dia se encerra e começa a noite. Os pais da igreja, os primeiros cristãos, os primeiros discípulos que vieram depois dos apóstolos, né? Depois do primeiro século, chamado de pais da igreja, ali do segundo século em diante. Eles tinham duas expressões sobre o meio-dia e sobre o fim do dia. O fim do dia começando à noite, no caso, às 6 horas, né? Eles diziam que existia um demônio chamado demônio do meio-dia, que depois do horário do meio-dia dava um desânimo na pessoa, né? Eles também diziam que existia o demônio do fim do dia, que era aquele que vinha tentar nos enfraquecer na chegada da noite. Mas quem anda no Senhor vai se libertando disso, porque vai entendendo que Deus está conosco todo dia, toda hora e todo instante. E isso é maravilhoso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Declare isso. Em teus braços é meu descanso. Declare isso para sua alma se ela estiver cansada. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e nunca deixará. Valdir, meu amado, a paz. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele
aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, Abba Pai, em teus braços é meu descanso. Só em Jesus a nossa alma tem descanso. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. E aí a gente diz assim, ó: recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Como é bom a gente descansar em Deus, né? Como é bom a gente se entregar ao Senhor, se render. É isso aí, Valdir. Só em Jesus nós descansamos. Boa noite, Adjane. Boa noite a todo mundo que foi chegando aí. A paz do Senhor Jesus. Bom, gente, nós estamos meditando nas Escrituras, estamos meditando na profecia, estamos meditando em Apocalipse. Que coisa linda, né? O livro de Apocalipse. É um livro para você ler sem medo, ler com fé, ler com gratidão, porque Deus, ele não deixou a gente sozinho. Boa noite, Ronaldo. Celino, meu mano, que bom ter você aqui, rapaz. Celino é um amado irmão. Eita, Joana, boa noite, Joana e Saulo, a paz, louvado seja Deus. E aí a gente vem meditando aí, não é? Estamos falando sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. E a palavra bem-aventurados, makarios, no grego, pode ser traduzida também por felizes, abençoados, muito felizes. Então, eu escolhi essa tradução, felizes, para falar sobre as 7 felicidades do final dos tempos. Lia, serva de Deus, boa noite. Então, veja que como Jesus é maravilhoso, né? Ele descreve o final dos tempos numa linguagem simbólica, metafórica, uma linguagem extremamente chocante. O livro de Apocalipse tem uma linguagem chocante, choca a nossa mente, choca o nosso olhar. Mas no meio dessa narrativa do final dos tempos, onde haverá essas coisas caóticas que todos nós já sabemos, que já lemos Mateus 24, 25, não é? Que já lemos Daniel, que já lemos os Salmos, que já lemos tantos textos que falam do final dos tempos, e encontramos esse tesouro magnífico do Cristo glorificado, dizendo: felizes, 7 vezes, felizes, felizes. Felizes serão estes que seguirem estas recomendações do Cristo glorificado no final dos tempos. Que coisa maravilhosa. Luzinete, Nete, nossa irmã Nete está aí também, glória a Deus. Então vamos lá, vamos meditar aqui. A 4ª felicidade, que é a de hoje, nós falamos de 3. A primeira foi em Apocalipse 1:3, que fala sobre a felicidade de ler publicamente a profecia. Nós precisamos ler o livro de Apocalipse não só no privado, mas publicamente, né? Ouvir essa profecia e, terceiro, praticar os ensinamentos dessa profecia. Essas são as 3 partes da primeira felicidade. A primeira felicidade é dividida em 3 partes, não é? Eveline Cisneiros, boa noite, a paz de Jesus Cristo para você também, seja bem-vinda. Aí vem a segunda felicidade, que está em Apocalipse 14:13, que diz que felizes são aqueles que morrem no Senhor. E essa foi uma expressão que trouxe muito alento e consolo ao coração de João, porque João estava vendo os mártires morrendo por causa da fé em Cristo, e ele estava muito triste, ele era o último dos apóstolos que estava vivo. E Jesus disse: João, esses que morreram em Cristo, eles são felizes. Mesmo eles tendo morrido apedrejados, sofrendo tanto, mas morreram em Cristo. Porque é muito melhor morrer em Cristo sofrendo do que morrer de uma morte tranquila sem Cristo. Porque quem morre em Cristo vai para o céu, quem morre sem Cristo vai para o inferno.
sem muitos arrudeios, é por aí. É isso que a Bíblia ensina. Então, felizes são aqueles que morrem em Cristo. Veja que felicidade maravilhosa, morrer em Cristo. Por isso que Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é um lucro, porque ele sabia que morrer em Cristo é um ganho tremendo, extraordinário. Aí vem a terceira felicidade que nós vimos ontem, aqui em Apocalipse 16:15, que fala sobre felizes são aqueles, ou bem-aventurados, são aqueles que vigiam no Evangelho e guardam suas vestes no Evangelho. São aqueles que aguardam essa volta de Jesus e olham para essas coisas todas que estão acontecendo sem pânico na alma, mas descansados em Deus, pacificados em Cristo, confiantes na obra de Cristo. Boa noite, Carol, a paz de Jesus. Então hoje nós vamos meditar na quarta bem-aventurança, quarta felicidade, que está no capítulo 19 de Apocalipse, aqui dos versos 5 em diante, até o verso 10, 5 a 10, e o versículo em específico é o versículo 9. Mas eu vou ler o texto todo para que a gente possa analisar esse contexto do texto e aprender sobre essa quarta felicidade que está revelada aqui no livro de Apocalipse, para mim e para você. E a palavra de Deus é assim, fala sobre as bodas do Cordeiro. Olha que lindo. As bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 5 em diante. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. E a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aí vem agora a bem-aventurança. Capítulo 19, verso 9, fala sobre a quarta felicidade, que eu vou ler agora. Então o anjo me disse: escreva. Tem coisa que o anjo disse: João, não escreva. Mas tem coisas que ele disse: escreva. Aí as pessoas ficam curiosas, principalmente a mulherada, né? Tem homem curioso também, mas as mulheres são campeãs nisso aí. Quando você diz a mulher: olha, eu tenho um negócio para te falar, mas só vou te falar de noite, meu Deus, o dia dela vai ser só agraça.com.br. Mas o anjo mandou João escrever. Mas eu fico imaginando assim: rapaz, o que será que João viu? Que o anjo disse: João, isso tu não escreve. Eita glória, o nosso mundo imaginário já fica logo atiçado, né? Oi Silvana, boa noite, a paz. Vamos lá, versículo 9. Então o anjo me disse: escreve João, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia, a ceia das bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro haverá uma ceia, uma grande ceia. Eita, coisa linda. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos pés para adorá-lo. Olha, João foi adorar anjo. Meu Deus. Você vê que o evangelho ainda precisava crescer muito em João. Assim como precisa crescer na gente. Porque quando o evangelho cresce na gente, a gente não adora anjo, a gente só adora Deus. Mas o anjo corrigiu João. E aqui a gente já tem uma lição. Olha, anjo de Deus não aceita adoração. Só quem aceita e pede adoração é anjo caído. É Satanás e os anjos dele. Os anjos de Deus não aceitam adoração. Olha o que o anjo disse a João: não faça isso, João. Pare de me adorar. Eu sou um servo de Deus. Eu não sou Deus. Assim como são você e os seus irmãos, João. Você é um servo de carne, eu sou um servo espírito. Anjo é espírito. Que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, João. O anjo já exorta João: não me adore. Anjo de verdade não aceita adoração. Louvado seja Deus. Isso aqui já é uma escola de discernimento no texto bíblico. Veja a importância da Bíblia ensinar a gente a discernir as coisas. Pois o testemunho... Eita, esse texto deixa minha alma enternecida, meus irmãos, eu confesso. Essa parte C do versículo 10. Olha que lindo. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Meu Deus, que palavra. O verbo encarnado é o espírito da profecia. É por isso que eu falei ontem a importância de ter uma mente cristocêntrica. E onde é que eu tenho mente cristocêntrica? Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Repetidamente.
Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Se você quiser entender o espírito do Apocalipse, o espírito das Escrituras, você tem que conhecer profundamente, durante o resto dos seus dias, o testemunho de Jesus, porque é o espírito do texto. Quando eu estudei teologia, me ensinaram muito sobre exegese histórico-gramatical. Ela é muito importante, a exegese histórico-gramatical. Estudar a história, a cultura e as línguas do texto. Mas essa exegese, preste atenção, a cultura bíblica, as línguas bíblicas, hebraico e grego, não são a luz maior da compreensão das Escrituras. Não são. A luz maior é o Verbo encarnado. Então, todo o resto do conhecimento é servo do Cristo encarnado. Não coloque exegese nenhum acima daquele que disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Se agarre com Jesus. Eu conheço pessoas simples que nunca estudaram teologia, que sabem mais o espírito das Escrituras do que teólogos. Sabe por quê? Porque ela se agarrou nessa verdade. Jesus é a minha luz. Jesus é a minha luz. E aí os teólogos ficam falando besteira, e Dona Maria, que se agarrou no princípio, no espírito das Escrituras, que diz aqui, o testemunho de Jesus é o espírito. Dona Maria, que não é teóloga, se agarrou nessa verdade, e ela tem mais discernimento do que esses doutores de grego e hebraico que não passam de fariseus. Eu não estou dizendo que todos são, mas tem um time grande aí que é. Essa é a verdade. Tem que ser dita para você. Então não se prenda nesses caras que querem ser o gargalo da interpretação. Eles não são. Se agarre com Jesus. Se agarre com Jesus. Ame Jesus. Ame Jesus. Quanto mais você amar Jesus, quanto mais você conhecer Jesus nas Escrituras, mais você vai compreender as Escrituras, mais você vai ter discernimento, porque o Espírito Santo vai te dar discernimento, meu irmão e minha irmã. Confie no Cordeiro. Confia no Cordeiro, em nome de Jesus. Aleluia. Agora vamos lá. Vamos falar dessa bendita, santa, quarta bem-aventurança. Louvado seja Deus. Ele está falando das bodas, da ceia, da grande ceia, nas bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro são o casamento, a consumação do casamento de Jesus e a igreja. Eita, coisa linda, aleluia. No capítulo 17... ele fala de uma meretriz, de uma prostituta. Quem é a prostituta? Quem é a meretriz? Eu creio que a meretriz é a falsa igreja. Onde está a falsa igreja, pastor? Está misturado com a gente. Boa noite, Simone. Rapaz, a meretriz, a falsa igreja, o joio, está misturado com o trigo. Então, antes das bodas, o que é que vai acontecer? O noivo vai separar a falsa igreja, a meretriz da igreja verdadeira. Ele vai separar. Antes da consumação, ele vai separar. E uma das coisas que vai separar a igreja, o remanescente do Senhor, da falsa igreja, a igreja verdadeira da igreja fake, é exatamente a grande tribulação. Por isso que eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. Uma boa parte dos teólogos aí dispensacionalistas, eles dizem que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu creio que passará. Porque se a igreja não passar pela grande tribulação, o anticristo vai perseguir quem? Quem já é dele? Não. Ele vai perseguir a noiva. Mas a noiva é a noiva do Cordeiro. O Cordeiro é quem sustenta a noiva. O Espírito Santo é quem dá poder espiritual à noiva. E a noiva ficará forte. Quem não é noiva não vai aguentar a pressão. Vai negar. Vai se afastar. O joio vai se revelar. E Jesus vai separar. Vai separar. Até que no dia da consumação ele vai separar completamente. Essa meretriz, ou a essa Bíblia NAA, né, que é a Nova Almeida atualizada, traduz como a prostituta. As versões antigas chamam de a meretriz. É a mesma coisa, só com nome diferente. São sinônimos, né? Então, essa separação linda de Jesus, separando o joio do trigo, a igreja santa, imaculada, que ele está preparando a noiva linda da noiva falsa, o remanescente do fake, ele vai separar. E aí, quando houver essa separação, vai chegar o Cordeiro junto com os anjos. E nós vamos ter a consumação daquilo que começou lá atrás,
quando Jesus disse está consumado na cruz. Esse período entre o que Cristo disse está consumado na cruz e a sua volta para consolidar esse casamento, os teólogos chamam de já e ainda não. Já e ainda não. Já somos salvos, mas ainda não estamos glorificados. Já fomos regenerados, mas ainda não estamos no céu. É isso. É isso aí, Adjane. Igreja corrompida, é isso mesmo. A igreja corrompida vai ser separada da igreja santa, que Jesus está santificando. Né? E aí eu quero trazer aqui para a gente a cultura judaica, porque a cultura judaica vai nos ajudar a compreender o que Jesus está revelando através de João aqui, sobre a grande ceia nas bodas do Cordeiro. Porque o texto diz assim, ó, escreve, João, bem-aventurados ou felizes aqueles que são chamados à ceia, acraseado, que é a última ceia das bodas do Cordeiro. Haverá uma ceia no casamento de Jesus e a igreja. Então, quando você estiver participando da ceia na sua igreja, no caso da nossa igreja Peregrinos do Evangelho, nós temos ceia dominical. Todo domingo tem ceia. Então, veja, quando você estiver participando da ceia, lembre-se que você está treinando. Oh, glória! Você está desfrutando de Jesus, logicamente, espiritualmente falando. Nós não somos católicos romanos, respeitamos nossos irmãos católicos, mas não acreditamos na transubstanciação. Acreditamos, como os reformadores diziam, na presença real e espiritual de Jesus na ceia. Não o pão virando corpo mesmo, carne, e o vinho virando sangue de verdade. Não, não. Nós cremos espiritualmente, real e espiritual. Então vamos lá. Aí a gente vai participar dessa ceia como um treinamento para essa grande ceia nas bodas do Cordeiro, no casamento. Na cultura judaica, o casamento, o matrimônio, ele era dividido em 4 partes. E essas 4 partes ilustram como vai ser o processo do casamento de Jesus com a igreja e a sua vinda. Ok? Primeiro, se alguém quisesse casar com uma jovem, na cultura judaica, primeiro ele tinha que noivar. Não é? Então, o que era um noivado? O noivado lá era considerado já um casamento. Quando você noivava com alguém, você comprava o dote da noiva. Lá em 2 Coríntios 2 Coríntios 11, 2, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, o Paulo fala sobre isso. Na cultura judaica, quando o noivo compra o dote da noiva, ele tem direito a ela. Então, ele já é casado com ela. Ele apenas não consumou o casamento, mas ele já é juridicamente casado, né? E aí, depois desse tempo, né, vem o intervalo. O noivado, Jesus já noivou com a igreja. Quando ele disse está consumado, ele nos comprou com o seu sangue. Mas a igreja ainda não foi desposada, que é quando Jesus voltar. Por isso que hoje nós somos noiva. Mas quando ele voltar, seremos esposa. Haverá o casamento, as bodas do Cordeiro entre Cristo e a igreja. Eu casei, como manda o figurino, com a minha amada esposa Priscila. Foi um negócio extraordinário, meus irmãos. Eu fico pensando, meu Deus, o casamento de Jesus com a igreja vai ser algo infinitamente mais profundo, infinitamente melhor do que quando você casa com quem você ama de verdade. Você já pensou como vai ser grande? Vai ser muito extraordinário. Louvado seja Deus. Depois tem um período chamado de intervalo. Esse período de intervalo entre o noivado e a consumação onde o noivo pegou o dote e agora ele vai em busca da noiva, não é? Na casa do pai da noiva. Esse período de intervalo é o período que a gente está vivendo. Jesus comprou a noiva com o seu sangue. Nós somos a noiva, já somos casados com ele juridicamente, ainda não desposados, estamos no intervalo. O que é que a igreja tem que fazer nesse período de intervalo, do noivado para o casamento? A igreja tem que se santificar. A igreja tem que amar Jesus, tem que amar as Escrituras, tem que orar, tem que se separar cada dia mais do mundo, ser diferente, parecida com Jesus. Aí vem o terceiro período, que é a procissão na cultura judaica. A procissão é quando o noivo vai com os seus amigos, de posse da noiva, ele está com o dote na mão, ele comprou o direito de casar com aquela moça, e ele junta os seus amigos e vão cantando da casa do noivo até a casa do pai da noiva para buscar a noiva,
trazendo para nós espiritual. Jesus está vindo com os seus amigos. Quem são os amigos de Jesus? Os seus anjos, para buscar a igreja. Aleluia. E aí, uma correçãozinha aí, tem teólogo que interpreta de uma maneira herética essa linguagem de Apocalipse 19. Diz assim, olha, Jesus comprou a noiva ao Satanás. Isso é mentira. Jesus comprou ao Pai. Jesus comprou ao Pai. Jesus pagou ao Pai. É por isso que lá em Isaías 53 diz que o Pai agradou moer seu filho. Veja que mistério poderoso. Por quê? Porque aquele moer de Jesus foi que deu direito a Cristo comprar a noiva. E a igreja, o povo que ia para o inferno, agora vai para o céu por causa do preço que Jesus pagou. Olha, minha gatinha subiu aqui agora para participar da live. Vá para lá, meu amor, para não derrubar os processos aqui. Isso. E aí, eu estava conversando com meu sogro hoje sobre isso, meus amados. E o meu sogro dizia o seguinte: Jesus sofreu muito fisicamente. A gente conversava sobre isso hoje. E é verdade. Mas teve gente, você sabe que teve gente que sofreu mais fisicamente que Jesus. Teve gente Marte que morreu fritado, cozido. Uma morte lenta, sofrida. Mas o maior sofrimento de Jesus não foi o físico. Muita gente pensa que o maior sofrimento de Jesus foi o físico. Ele sofreu muito fisicamente. Mas o maior sofrimento de Jesus foi o espiritual. Sabe por quê, amados? Porque ele levou sobre si o inferno que eu merecia. Ele levou sobre si o inferno que você merecia. Ele levou sobre si as maldições que nós merecíamos. Glória ao Cordeiro de Deus! Então, o noivo está vindo em procissão com os anjos para buscar a noiva, a igreja, eu e você. E haverá uma separação cada vez maior entre quem é noiva e quem não é noiva, a falsa igreja da verdadeira igreja. E aí, a última etapa no casamento judaico, as bodas propriamente ditas, que é o casamento. Oi, Mari, boa noite. Boa noite, Celari. Não sei quem é Celari, mas está aí como Celari. A paz. Mari, boa noite, a paz, Mari. E aí, na cultura judaica, essas bodas duravam em torno de 7 dias até no máximo 14 dias. Então, imagine uma festa de 7 a 14 dias. Só que as bodas do Cordeiro, a grande ceia, com as bodas do Cordeiro, de Jesus e a igreja, não serão 7 dias nem 14, serão a eternidade. A eternidade. A eternidade. Você já pensou? Você vai passar a eternidade com o noivo Jesus. A eternidade, face a face. Irmãos, isso é tão extraordinário que o livro de Apocalipse descreve o que nós viveremos depois das bodas do Cordeiro. E eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse 21, de 1 a 5. Olha o que eu e você vamos viver depois desse grande casamento. João diz: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Meu Deus, que lindo. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais a morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Louvado seja Deus. Povos de Deus, povos de todas as tribos, línguas e nações. Não é assim, Mari? E aí eu pergunto a você, o que é que está entristecendo seu coração? O que é que está entristecendo o seu coração? Lembre-se, você é noiva de Jesus. Lembre-se, o noivo vai vir buscar você e a mim.
lembre-se, haverá uma grande festa. Porque essa revelação dessa quarta bem-aventurança, desta quarta felicidade, sabe o que é que ela nos ensina? Ela nos ensina a importância da perseverança, porque nós temos esta promessa. Cabais, meu mano, a paz. Nós temos essa promessa. Nós temos a promessa de que vamos ser desposados. Desposados. Uma rajada de glória. Ótimo, 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 Mário. Uma rajada de glória. Né? Ou como diz Cabais também, né? Glória a Deus no mais alto volume. Aleluia. Então, nesse casamento eterno, preste atenção nisso. Veja a grandeza desta revelação. Neste casamento eterno, não haverá mais mundo no nosso meio, tentando atrapalhar o casamento. Porque hoje, no estado que nós estamos, o mundo fica tentando atrapalhar o nosso casamento com Jesus. Lá, não haverá mais mundo caído. Não haverá mais carne, a sua natureza velha não vai tentar mais atrapalhar seu casamento com Jesus. Nosso velho homem, ele quer atrapalhar o nosso casamento com Jesus. Sabe por quê? Porque antigamente quem comandava era o velho homem, agora quem comanda é Jesus. Mas lá na glória, o velho homem não vai incomodar mais você, a velha criatura, ela não entrará no céu. E o livramento dos livramentos, não haverá mais morte, não haverá mais luto, e não haverá mais principados e potestades. Cleusa, serva de Deus, boa noite. Não haverá mais principados e potestades tentando a gente, para que a gente largue o noivo por outras coisas. Já imaginou o tamanho da festa? Somente Jesus e a noiva. Mais ninguém atrapalhando. É por isso que o nome desse lugar se chama céu. Céu. Só podia ser o céu. Não podia ser outro nome. Senhor Deus e Pai, obrigado pela revelação da profecia do Apocalipse. Essa quarta bem-aventurança que diz: felizes são aqueles que foram convidados para as bodas do Cordeiro. Obrigado porque naquele dia que a gente estava tão cansado, tão cansada, a gente ouviu a Tua voz dizendo para a gente, mancando: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a gente foi até Ti, manco, e o Senhor nos refez. O Senhor nos restaurou. O Senhor nos deu uma nova natureza. E o Senhor colocou uma promessa no nosso coração. Essa promessa ecoa na nossa alma. A promessa que diz: eu vou voltar para te buscar, minha noiva. Eu vou voltar para te buscar. Fica firme. Eu vou voltar para te buscar. Ó Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque essa promessa nos dá paz em meio às lutas. Em Teu nome oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria mostrar para vocês aqui alguns livros que têm me ajudado a compreender Apocalipse. Esse livro aqui, do reverendo Hernandes Dias Lopes, é um comentário maravilhoso. Ele é um comentário e, ao mesmo tempo, é um comentário homilético, né? Se você quiser, já pode até preparar sermões no próprio comentário, tá? Você tem também esse comentário do George Eldon Led. Ele passou muitos anos estudando o livro de Apocalipse. E é um comentário maravilhoso do livro. O George Eldon Led, ele faz um comentário simples e compreensível. Você não precisa ser teólogo para entender. Qualquer pessoa que lê entende. Certo? É um comentário teológico, mas muito pastoral, né? E eu gosto muito desse aqui também, Trovão Inverso, que eu citei ontem, do Eugene Peterson. Trovão Inverso. Onde ele diz que o livro de Apocalipse ajuda a redimir o nosso mundo imaginário. Porque o nosso mundo imaginário, ele é povoado de tragédias da história, tragédias de notícias, tragédias de um mundo caído. E aí Deus nos deu o Apocalipse para redimir o nosso mundo imaginário. Porque você já parou para ler os textos de Apocalipse, fechar os olhos e se imaginar nas cenas?
que é o que ele sugere, o Eugene Peterson. Ele é o autor daquela Bíblia A Mensagem. Ele diz assim, quando você quiser vencer a ansiedade, feche seus olhos e se imagine nas cenas da Bíblia. Imagine-se, por exemplo, você diante do Cristo crucificado, ele olhando para você e dizendo, Pai, perdoa-os. Ele não sabe o que faz. Perdoa minha filha. Dizendo, o Cristo crucificado, dizendo o que disse para Maria e para João, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Né? Você fechar seus olhos. Já assistiu o desenho Superbook? Eu recomendo para você e seus filhos. Eu assisto com meus filhos, Superbook. São crianças que são transportadas para as cenas da Bíblia. Maravilhoso. E aí às vezes eu faço isso, eu fecho meus olhos. Eu já fechei meus olhos uma vez e fiquei imaginando eu no lugar de Maria, lavando os pés de Jesus. Meu Deus, que cena. Enxugando os pés, lavando os pés. E aí eu tive que ser criativo. Eu disse assim, eu vou enxugar os pés de Jesus com a toalha, porque cabelo eu não tenho. Não é? E aí você se imagina nas cenas, você no lugar daqueles personagens que encontraram Jesus. Não é? No momento de fraqueza que você falhou, imagine você com Jesus na beira da praia, igual Pedro, e Jesus olhando para você dizendo assim, Mário, tu me amas, Mário. Joana, tu me amas. Fábio, tu me amas. Valdir, tu me amas. Lia, tu me amas. Valdemar, tu me amas. Se tu me amas, cuida dos meus cordeirinhos. Eu não conheço remédio melhor para um mundo imaginário do que as Escrituras. Esse foi o segredo de C.S. Lewis e Tolkien, né, que escreveram Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis. Eles tinham um mundo imaginário povoado pela redenção que o Evangelho produz. E aí a literatura que eles produziam era toda em cima disso. Não é? O que é que anda povoando o teu mundo imaginário? Eu lembro das últimas cenas de minha mãe morrendo e durante muitos anos aquilo me atormentou. Ela sofreu muito num leito de hospital, numa UTI, e eu vi isso. Eu passei muitos anos sofrendo, porque eu sempre me lembrava dela sofrendo ali. Aquilo me dava tanta dor na alma, sabe? Mas hoje eu me lembro disso sem dor, sabe por quê? Porque várias e várias vezes eu fiz isso. Todas as vezes que a dor da lembrança dela sofrendo e indo embora vinha na minha memória, eu enfrentava essa memória com a memória da minha mãe em pé, no céu, andando, já não mais paralítica numa cadeira de rodas, mas andando livre, livre da dor, livre da cadeira de rodas, livre de tudo, livre do sofrimento, já com um novo nome, um novo corpo, uma nova pessoa. Isso sim é redimir o mundo imaginário, sabe? Deus tem um céu esperando por mim, esperando por você. Jesus disse assim, eu vou preparar lugar. Jesus está preparando um lugar para mim e para você nessa nova Jerusalém. Para você que é noiva de Jesus. Para mim que sou noiva de Jesus. Ele está preparando um lugar para cada um de nós. Creia nisso e descanse nisso. Vamos ter um tempinho de oração? Se você quiser orar, pode colocar o seu pedido de oração. Eu vou estar orando. Vou estar orando por aquilo que Deus colocar no teu coração. Ore por minha esposa, Priscila. O papai dela precisou voltar para a casa dele, lá no IPSEP. E hoje Priscila foi deixar ele lá, né, no apartamento dele, para que ele tenha uma jornada feliz lá, a gente aqui, a mãe de Priscila lá na clínica, internada. Que Deus nos dê uma jornada feliz nesse novo momento, né? Peço oração por isso. Mas coloque seu pedido de oração também. Eu vou estar orando aqui. A oração ela é atemporal e ela não depende de proximidade física.
É bem melhor quando a gente está próximo fisicamente, né? O calor humano é bem melhor. Mas já que a gente está aqui, nós estamos unidos na palavra, que diz: onde houver 2 ou mais em meu nome, eu lá estarei. Onde quer que esteja. Tá certo? Então, escreva aí o seu pedido de oração. Eu vou estar orando, orando de olhos abertos e pedindo a bênção de Deus para aquilo que você escrever aí. Tá bom? Escreva aí o seu pedido de oração. Vão escrevendo devagarinho e a gente vai orando, vai pedindo ao Senhor a sua maravilhosa graça sobre cada pedido de oração. Podem digitar aí. Pela fé, a gente vai entregando ao Senhor. Se você tiver também um agradecimento, que você alcançou uma graça através das orações, escreva também. Escreva seu agradecimento. Amém. Senhor, estamos orando aqui pela saúde de Silvana e da sua família. Ministra saúde sobre esse lar. Vai, Senhor, ministrando graça, saúde sobre esta família. Também Valdir pede discernimento e sabedoria. Vai derramando discernimento e sabedoria sobre a vida dele, de Rose, das suas filhas. Também todos nós, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Amém, Joana. Vai, Senhor, atende. Joana também pede, Senhor, discernimento e sabedoria. Louvado seja Deus. Senhor, abençoa a saúde de Adjane, Pai. Ministra saúde na vida da tua filha, em nome de Jesus. Abençoa os ministérios da nossa igreja. Cada pessoa responsável pelos ministérios. Pastor Mário está pedindo aqui, Pai, teu filho amado. Vai cuidando, Senhor. Abençoa os professores. Hoje é dia dos professores, Senhor. Nós comemoramos aqui esse dia tão importante, desse sacerdócio santo, que capacita a humanidade para os demais sacerdócios. Abençoa os professores. Usa, Senhor, as escolas privadas, o poder público, para honrar os professores, para que eles sejam valorizados, não só com lembrancinhas e presentes e honras, mas com um salário melhor também, Senhor. Em nome de Jesus. É uma profissão que tem que ser muito honrada, porque forma as demais profissões. Abençoa cada professor que está aqui nessa live e aqueles que vão escutar essa live também. Nosso irmão Fábio Salles pede por Nery, que está na UTI do Hospital Esperança. Visita Nery, Senhor. Visita Nery com cura. Usa os remédios. Usa a tua unção poderosa. Usa o sobrenatural. Usa a medicina da terra, a medicina do céu para curar o Nery, em nome de Jesus. Pelos pastores, pelos diáconos, aqui a tua filha amada Silvana pede, pelos membros da nossa igreja e de todas as igrejas espalhadas em toda a terra, da igreja de Jesus espalhada em toda a terra, desse exército imenso que está espalhado no planeta, no mundo, na história. Oh meu Deus, nós te agradecemos por essa reunião de oração aqui, nessa live. Pedimos a tua bênção de paz celestial para o nosso final de semana, que o Senhor nos livre de todo o mal e abençoe a nossa vida. Abençoa a família de Nete, de Pastor Mário, seus filhos, o chamado deles, né? Pastor, diaconisa. Vai cuidando dessa família que tu separaste para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado por todas as coisas que tu tens feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, uma boa noite para todo mundo, um bom fim de semana. Estaremos de volta na segunda-feira com a graça de Deus. Ore por essas lives de 6 horas, tá bom? Para que a gente possa não ter nada que atrapalhe o cumprimento do horário, tá bom? Ore por nós. Eu peço essa bênção em nome de Jesus. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Cheiro no coração. Sim, quando for dormir, lembre disso. Você vai deitar a sua cabecinha no travesseiro. Usa seu mundo imaginário, como a gente aprendeu aqui com Eugene Peterson. Fecha os olhos assim, eu estou deitando no colo do meu Pai Celestial. E eu vou dormir na paz do Senhor pela fé. Exercite isso todo dia. Que a sua memória, seu consciente, seu inconsciente, isso vai entrando. Vai entrando, você vai tomando posse dessa verdade. E ela vai entrando na tua alma, tá bom? Sim, Cleusa, é de segunda a sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. De segunda a sexta. Estamos aqui às 6 horas. Tá bom? 18 horas. Deus abençoe, gente. A paz.